Programa Voz do Trabalhador, na dica do cartório Joana Malheiros, trazendo a informação, a dica desta semana. Joana, boa tarde. Sobre o que nós vamos falar? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes que sempre nos acompanham. Nós hoje daremos continuidade na temática que iniciamos semana passada, falando sobre o casamento. Por quê? Porque estão chegando no balcão do Registro Civil muitas solicitações de informações sobre documentação, o que precisa para contrair o casamento, regime de bens e também pelo fato de nós termos um projeto permanente sobre casamentos, levando aos bairros, ao centro da cidade e também ao interior, a possibilidade de se fazer o casamento, de poder oficializar as relações afetivas, que já, às vezes, vem de anos, mas não tem documentação. Então, é nesse sentido que nós queremos falar aqui hoje, dando continuidade, mas olhar o casamento, o Instituto do Casamento, com outra visão, não aquele casamento engessado que não podia ser modificado, cláusulas, não poderiam ser modificados o próprio regime de bens, enfim, dar um outro olhar para esta instituição casamento, de modo, Paulo, que as pessoas utilizem-se de pactos antinupciais quando elas querem contrair casamento e se utilizem de pactos pós-nupciais quando elas já estão casadas, ou os contratos paraconjugais, no sentido de que haja uma harmonia. Fala-se tanto em comunhão plena de vida, que é o que o casamento traz. Mas como é que eu vou continuar com este objetivo, grande objetivo, se não houver alguns ajustes, se não houver uma conversação, um diálogo aberto, transparente de como vai ser essa relação, quais os regramentos que nós, casal, daqui para frente, ou que vamos iniciar um relacionamento oficializado, queremos para nossa família, para nossa relação, para o nosso relacionamento, de modo que atenda, que seja bom para o casal e para a família, consequentemente. O que a gente sempre diz, né? O casamento ele tem que vir para fazer as pessoas felizes. Tu dividir tudo com alguém de forma feliz, ela te completa, já que a vida é tão curta, né? Então, a facilidade, a documentação, a proposta de que este casamento seja capaz de te fazer feliz é a função do cartório. Exato. É isso que nós queremos mostrar para as pessoas. O casamento, da maneira como existia lá atrás, outrora, aquele instituto engessado, imutável, que você não podia fazer nenhuma alteração. Não é esse casamento hoje que as pessoas querem para suas relações. Elas querem um relacionamento oficializado, com documento, mas que elas possam ser flexíveis no tocante a deveres. Quais são os deveres? Os deveres continuam os mesmos, os deveres de fidelidade, mútua assistência, guarda e educação dos filhos, coabitação, só que eles tiveram uma nova leitura e existe uma orientação no sentido de que, se não forem cumpridos, o que é possível ser feito? Não existe punição pelo não cumprimento, porque não existe mais o Instituto da culpa na ruptura dos relacionamentos, onde você vai se divorciar, ou se você se divorcia, você vai perquirir quem é que é culpado naquela relação. Ninguém quer saber quem é culpado mais. Nós queremos saber que as pessoas vivam bem, que vivam com tranquilidade, que vivam em paz. Então, por isso, esses deveres que são impostos pela lei civil, eles, melhor dizendo, eles têm um novo significado, uma nova leitura para aquele casal. Aquele casal, ele pode modular esses deveres através de pactos. Pactos antes do casamento, o pacto antinupcial.
na vigência do casamento, eu posso fazer outro regramento, utilizando-se desses contratos paraconjugais, ou se eu quiser alterar regime de bens, aí eu vou utilizar um outro caminho, mediante processo judicial. Mas eu não quero mexer no meu regime de bens. O regime de bens está ajustado, está ok. Eu quero modular algumas regras para melhorar a minha convivência e melhorar esse objetivo que foi eleito lá no início, quando do casamento, e que nós queremos que isso persista, a comunhão plena de vida. Mas como é que esse casal vai fazer com que isso continue ocorrendo de maneira harmônica? Então, e mais, Paula, isso é uma questão da intimidade do casal. Não tenho que estar publicizando os meus regramentos que vão estar vigindo entre aquele casal. Eu posso fazer os ajustes mediante, claro, um instrumento devidamente pactuado entre as duas partes. Eu posso fazê-lo de forma particular, com um reconhecimento de firma, e posso também, é isso que nós precisamos aprofundar, posso levar num cartório de registro de títulos e documentos. E torná-lo público? Não. Não? Eu vou... Existem mecanismos onde eu vou levar a registro para fins de conservação e eu posso limitar esta publicidade mediante requerimento deste contrato. Não vai sair certidões, porque eu não fiz ele por instrumento público, não lavrei ele num tabelionato de notas, onde que qualquer pessoa pode solicitar uma certidão deste pacto. Não, eu vou fazer por instrumento particular, firma reconhecida, mas eu tenho que me precaver se esse papel for perdido. O que eu faço? Então, eu tenho mecanismos, existem outros cartórios, outras especialidades que podem garantir a conservação e não dar publicidade, porque aquela pessoa que está levando a registro o determinado contrato paraconjugal, vamos dizer assim, ele não quer publicizar. A publicidade é só para ele. No caso de haver uma necessidade, ele pode buscar uma certidão deste contrato paraconjugal e ter validade entre as partes. Para esse procedimento, necessita-se um advogado, Joana, ou simplesmente faz no cartório? Qual é a função, onde a Joana entra aí nesta relação? Nós entramos como orientadores, principalmente orientadores, antes das pessoas contraírem casamento, explicando o que significa cada regime de bens. E quando já estão num relacionamento oficializado de casamento, se quiser fazer alteração do seu regime, quais os caminhos a serem percorridos. No caso, uma alteração do regime de bens, processo judicial. Agora, se elas quiserem modular os deveres do casamento ou impor regras entre as partes já cônjuges, casadas, os contratos paraconjugais, que podem ser lavrados de forma pública ou forma particular, mas depende do casal, se eles querem dar publicidade ou querem só aquela convenção estabelecida somente entre as partes, não dando publicidade para terceiros. Então, eu faço por instrumento particular, firma reconhecida, e podem utilizar-se também do cartório de títulos e documentos para fins de conservação e na eventualidade de buscar uma certidão deste contrato, que essa certidão seja fornecida apenas para eles que são partes. Então, são possibilidades que existem hoje de serem realizadas com segurança jurídica e para as pessoas continuarem os seus relacionamentos de forma harmônica, de forma tranquila. E se não der certo, qual o caminho que pode ser percorrido? Inclusive, nesses contratos, pode ser estabelecido várias situações. No caso de
uma indenização para outra parte, ou estabelecer uma compensação porque uma das partes renunciou à sua carreira profissional para fins de acompanhar o outro cônjuge num trabalho até no exterior ou um trabalho em outra cidade, optou por cuidar dos filhos por um determinado tempo, aí teve que deixar a sua profissão, o desenvolvimento da sua profissão. Então, são regras que podem ser estabelecidas por um prazo determinado ou por prazo indeterminado. Isso vai depender daquele casal, como eles querem o regramento. Por isso que cada vez mais as pessoas precisam utilizarem-se desses pactos, sejam antes de casar ou já vivendo uma relação de casamento. E se por acaso esse casamento vir a findar, já está mais ou menos estabelecido algumas regras que devem ser observadas para que haja uma finalização, uma dissolução através do divórcio de forma consensual e não litigiosa, e não conflitante. O quanto mais consensual, mais tranquila for essa dissolução, melhor para todos os envolvidos. Então, as pessoas precisam ter conhecimento que elas podem fazer de outras formas e terem os objetivos atendidos e viver de forma harmônica. Não existe mais aquele casamento indissolúvel, o casamento trazido pela igreja, pela lei, que não poderia ser dissolvido. Hoje existem muitas outras possibilidades. Você casa, não dá certo, você se divorcia, você constitui outra família e tudo certo e tudo bem, e as pessoas continuam se relacionando. O divórcio, ele não é o fim da família, ele é um fim de um relacionamento, mas os filhos... E a vida segue. Os parentes, enfim, e a vida segue. Então, outras perguntas que nos vêm muito, Paulo, no balcão do registro civil, o que eu faço para me divorciar? Aonde eu vou para me divorciar? O que eu tenho que fazer, com quem eu falo e tal, né? Isso. Às vezes as pessoas vêm para buscar informação sobre casar em segundas núpcias e uma delas não é separada de fato, não é divorciada ainda, o outro é viúvo. Isso foi uma situação que aconteceu agora, essa semana. Um era viúvo e o outro era separado de fato. Só que tinha um detalhe que eu achei bem interessante, e agora com a reforma do Código Civil, isso vai ficar acomodado. Porque ela disse assim, o meu cônjuge, que ela era casada, separado de fato, não quer me dar o divórcio. Então, se não quer dar o divórcio, ela já está vivendo uma outra relação, só que ela não consegue oficializar agora. Fazer o papel. Fazer o segundo casamento, segundas núpcias, porque o marido, no caso, né, não quer dar o divórcio. Ela tem que entrar com um processo judicial. E com o Código Civil, agora com a reforma, está vindo muitas modificações, e uma delas basta uma parte querer se divorciar, não tem um outro não querer. Então, assim, são muitas situações que vão vir, e nós vamos falar aqui na Voz do Trabalhador, muitas modificações no tocante ao registro civil. Então, a gente vai trazer, na medida do possível, as orientações. Mas, agora, no momento, a gente tem que buscar orientar aquilo que está em plena vigência. Então, hoje, nós temos que ter um outro olhar para esse instituto, né, do casamento. Bom, Joana, no resta, mais uma vez, agradecer a enorme aula, né? E a gente sempre tem com a dica do cartório Joana Malheiros, e aproveitar, né? Ontem você participou e trouxe mais alguns casamentos, né? Ministrou alguns ontem à tarde, né? E amanhã já é o Dia das Mães. São instituições que a gente fala toda hora aqui, né? Eu quero agradecer a tua participação e, claro,
para as suas considerações finais a respeito. Eu que agradeço sempre o espaço. Nós estamos sempre também trabalhando em função da sociedade, estamos levando cidadania aos bairros, são projetos que nós estamos fazendo com o CRAS, que é uma instituição de assistência social. Vamos fazer os casamentos, vamos fazer orientações sobre reconhecimento de paternidade, alteração de prenome, alteração do nome, várias situações que envolvem o estado civil da pessoa natural. E o ensejo das vésperas dos Dia das Mães, quero desejar a todas as mães ou aquelas pessoas que exercem a função de mãe, porque mãe não é somente aquela que dá a luz, que gerou, mas aquela que dá o cuidado, que dá atenção, que cria, que está ali sempre com o filho. Hoje nós podemos dizer que mãe é afeto, é cuidado, é amor, é carinho. Então, não vamos dizer em cima do gênero feminino, mas em cima daquela pessoa que exerce a função de mãe. Então, um grande abraço a todas as mães que exercem esse lindo papel. E a mãe afetiva, a mãe biológica, a mãe adotiva, todas mães. Meu muito obrigada e um grande abraço. Olha aí, dica do cartório Joana Malheiros, da Mãe Joana. Dica do cartório da Mãe Joana. Parabéns para você também. Né? E você Obrigada, também Paula. é mãe, né? Sim.